Aí, Contorno. Aí eu queria chegar em você. Na internet, tá essa coisa de uma moça lindíssima, que ela chega e tchum, 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 coloca aqui o iluminador, o contorno e o blush. Aí depois ela vai fazendo assim, a mulher sai. maravilhosa, né? Tem 3 amigas minhas que já fez. Elas E não falaram, deu deu certo. tudo errado. Eu acho que, como a Lisney comentou, né, no começo, quando a gente trabalha com a maquiagem, eu parto desse princípio, né? Eu gosto de realçar a beleza. Não gosto de transformar a mulher. Mesmo porque o ideal é que ela se enxergue mais bonita. E não que ela veja uma outra pessoa, né? A não ser que ela parta do princípio que realmente ela quer mudar. Né? Com a maquiagem a gente consegue fazer algumas transformações. Mas no dia a dia, né, a minha cliente que vai ser noiva, vai ser debutante, vai madrinha de festa, enfim. A minha ideia é realçar a beleza dela, né? Toda mulher é bonita, toda mulher tem um ponto mais forte. Então, por que não trabalhar esse ponto, né? Seus olhos são lindos, né? Você tem a cor de olho lindo. Então, assim, por que que a gente não trabalha, né? Os olhos, esfumando o olho para realçar a cor do olho? Esse lance de contorno, na verdade, como a Lisney falou, a gente trabalha com sombra e luz, né? Então, por exemplo, nessa foto, onde você vê a parte mais escura são as sombras, onde você quer criar, por exemplo, um contorno, né? Então, na parte superior da testa, a gente tem uma marca que é onde você fecha a testa. Então, de repente a cliente ela tem a testa um pouquinho maior. E aí, para uma foto ou para um efeito, né, para a gente dar isso, a gente vai e esfuma esse contorno da testa dela. Essa bochechinha também, né? Às vezes a mulher ela quer dar uma marcadinha porque de repente caiu, então a gente vai trabalhar esfumando essa parte da maçãzinha aqui, né? Como que você chama, Lisney? Malar. O malar? Então a gente trabalha no malar. E aí, assim, todos os pontos que você quer esconder, você vai usar uma base mais escura, um corretivo mais escuro. Aonde você quiser trazer luminosidade, você vai trazer um mais claro. Então a gente chama de zona T, né? Que é a testa, nariz e embaixo dos olhos, né? Queixinho. Então, Que aí passa o contorno. e neste ponto, por exemplo, o claro. Se você olhar na foto, Tá. embaixo dos olhos, O na iluminador seria? pode ser um iluminador, mas pode ser também, por exemplo, um corretivo mais claro. Porque você vai trazer essa luminosidade, porque no caso do iluminador mesmo, ele tem polímeros de brilho lá dentro. Então, nem sempre o iluminador ele serve para todo tipo de pele. Peles maduras, por exemplo, quando você bate a luz e você tem, por exemplo, marca de expressão, ele vai realçar a sua marca de expressão. Sim. Então, nesse caso, é mais fácil você trabalhar com um corretivo mais claro, ao invés de um iluminador. Nessa foto que a gente está olhando, surgiu em algum momento, né, as meninas falando que você fez agora. Então, ali você tem o contorno mais escuro, o mais claro, os pontinhos de blush e o iluminador na parte de cima. Então, ela misturou tudo e ela vai distribuindo ali. O problema ali só está mostrando quais são os pontos, mas não te mostra a forma correta de você distribuir aquilo. Né? Então, por exemplo, quem não tem tanta experiência, às vezes vai começar pelos pontos mais escuros. Né? Então você vai lá, suja o pincel na parte mais escura, depois você vem fazendo a parte mais clara. Quando você traz isso para a parte mais clara, normalmente as mulheres não têm muitos pincéis. O que ela vai fazer? Ela não vai trocar um pincel para usar a parte mais clara. Ela vai esfumar com o mesmo pincel. Então ela vai trazer o pincel que está sujo com o corretivo mais escuro para a parte mais clara. E aí, no final, isso uniformiza a pele e traz, às vezes, um tom que não é o seu tom de pele. Né? Então, misturando o escuro, que isso era para trazer um sombreado. E aí, se você trocar esse pincel e trabalhar na parte mais clara, você vai ter sombra e luz. De repente, você trabalha com o mesmo pincel e não vai dar certo. Talvez sua amiga, né, que você comentou, ela tenha feito isso, né, em vez de trabalhar com pincéis diferentes. Então, para quem quiser fazer isso em casa, eu aconselho, começa trabalhando com a parte iluminada, né, os mais claros. Então, partes mais claras, depois as mais escuras. Você vai ter um resultado melhor. Particularmente, eu prefiro trabalhar separado. Né? Eu trabalho primeiro os claros, aplico os claros nos pontos que eu quero ressaltar e iluminar. Depois, eu troco o pincel e eu venho com um contorno mais escuro. E aí eu corrijo aquilo que eu quero esconder.